Boa noite. Que a paz de Jesus possa envolver a todos que aqui se encontram, os visíveis e os invisíveis. E, com certeza, os invisíveis é um número muito maior, né? Porque o espaço se expande. É um dia muito especial hoje e muito emotivo para nós, que éramos amigos há tanto tempo, né? E assim, é até difícil para você falar, né? Porque a saudade fica. E essa coisa assim, só o tempo. Quanto mais passa o tempo, mais a saudade aumenta. A gente sabe disso. Então, que Jorge possa receber, nesse momento, nessa reunião, todas essas energias curadoras e benéficas que aqui são trazidas pela espiritualidade, que essas energias possam atingir a todos que aqui se encontram, curando nossas dores da alma, que são as dores mais difíceis de serem tratadas, né? Porque as dores do corpo, você toma um melhoral e fica melhor, né? Não sei nem se tem melhoral ainda, eu acho que tem. Mas você toma um analgésico e melhora. Mas as dores da alma, não dá para tomar melhoral, né? Só a transformação, a mudança de hábitos que vai nos trazer paz e felicidade que tanto buscamos, né? Nós vamos começar a nossa conversa, nós baseamos essa fala nesse livro de Joana de Ângeles, Atitudes Renovadas. Tem um capítulo aqui, que é o capítulo 6, que fala sobre o narcisismo, e fomos lá no Evangelho. Claro que a gente tem que trazer Kardec, né? Nós fomos lá no Evangelho, no capítulo 11 e no item 11, que fala sobre o egoísmo, e vamos basear essa conversa nesses dois principais livros, e mais algumas coisas que a gente sempre consulta e vai lendo, né? Às vezes, fazer uma fala é uma coisa, é de uma responsabilidade, estava falando para a Christian, muito grande. Toda vez que eu saio para fazer uma fala, e eu saio pedindo a Deus que eu possa ajudar pelo menos uma pessoa que esteja aqui. Se eu conseguir trazer paz a uma pessoa que está aqui dentro, já é um lucro, mas eu espero que seja um número maior. A mitologia grega conta a história de Narciso, que quase todos nós, eu acho que todos nós já conhecemos, né? Narciso era filho de um deus da época que era cultuado, o Céfiso, e de uma ninfa. Narciso nasceu de uma beleza extraordinária. E um adivinho da época falou a seus pais que ele viveria muitos anos, teria uma vida longa, mas para isso, ele não poderia jamais olhar a sua fisionomia. E o tempo passa e Narciso vai se tornando um jovem muito lindo, cada vez mais lindo. E um dia, caminhando num campo, ele teve sede, tinha um lago, e ele se abaixou para tomar água. E ele se deparou com a sua imagem e se apaixonou imediatamente pela sua imagem. E ficou ali, apaixonado, olhando a sua imagem, e morreu ali. No lugar onde ele morreu, nasceu uma planta, uma flor, que se chama narciso, né? Nesse local. Toda vez que a gente escuta uma história, mesmo que seja uma história mitológica como essa, ou qualquer outra história, sempre, gente, se a gente escuta uma história, se a gente lê uma história, se a gente vê uma história, a gente se coloca nessa história. Nós temos lá dentro um lugar para nós nessa história. Senão, nós não estaríamos escutando essa história. Nós vivemos numa sociedade narcisista.
Há mais ou menos há 300 anos, aconteceu a Revolução Francesa, onde se pregava fraternidade, né? E a fraternidade foi esquecida, foi sendo afastada das nossas vidas, e nós fomos entrando para o eu, esquecendo realmente de que nós vivemos num todo. Todos nós necessitamos uns dos outros. Ninguém consegue viver sozinho. Ninguém consegue viver sozinho. Porque nós precisamos... E se às vezes a gente escuta pessoas dizer assim, eu não preciso de ninguém. Olha, se você olhar o café da manhã que você toma, e se for um café muito simples, um café com leite, um pão com manteiga. Faça uma lista de quantas pessoas trabalharam para que esse café com leite, com pão e manteiga, chegasse na sua mesa. Essa lista, gente, é infinita. É infinita. Quantas pessoas trabalharam para que eu usasse essa blusa? Gente, se você for pensar nisso, é uma lista infinita. Mas nós esquecemos de agradecer. Nós esquecemos de agradecer o nosso alimento. Quando você olha um alimento e vê isso, tem essa visão, por exemplo, né? Quando você olha um pãozinho e olha para aquele pãozinho, vê quantas pessoas trabalharam para esse pãozinho, você tem que ser grato a Deus, agradecer, fazer aquela prece antes das refeições, agradecendo a Deus. Nós temos que trazer esse sentimento de gratidão para nossas vidas. Tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem. E a gente tem que ser grato. Obrigada, Senhor, por tudo que tenho, por tudo que sou. Mas voltando lá na Revolução Francesa, fomos perdendo essa fraternidade, essa igualdade tão falada, né? Nós fomos perdendo isso, fomos entrando que nem um caramujo para dentro de nós, nos atolando no consumismo. O consumismo é uma coisa que nos leva, é o narcisismo, né? A gente compra sem ter necessidade. A gente busca, chega a novas coisas, e aquela de ontem já não serve mais. E a gente vai comprando, e não se pergunta, isso é necessário na minha vida? Eu estava com um amigo doente, depressivo, e eu fui lá conversar com ele, sentei lá na garagem, na frente de um carro, que eu não sei quanto custava, mas eu sei que era muito caro, porque eu não tenho ideia de quanto custa, marca de carro, nem nada disso. Mas eu sentei com ele na frente daquele carro, numa escadinha que tinha assim, e fiquei conversando com ele. Aí ele falando para mim, Toninha, você está vendo esse carro aí? Eu comprei esse carro tem um mês. Mas ele agora, hoje, já não tem mais importância nenhuma para mim. Quando eu comprei ele, eu fico, na primeira semana, eu fico entusiasmado, e toda hora eu vou lá, e passo uma flanela, e saio com o carro. Daqui a pouco, daqui a um mês, aquilo ali já não tem mais o mesmo valor, eu já estou querendo outro que está lá na televisão. Aliás, a mídia sabe que nós somos assim, né? E aí você vê que isso tudo não sacia, porque as coisas materiais não nos saciam. Nós saímos da pátria espiritual com um programa de vida aqui. Qual é o programa? O que viemos fazer aqui na Terra? Nós viemos aqui nos tornar seres melhores. Nós viemos aqui trabalhar a parte espiritual. Não foi para juntar coisas. E aí chegamos aqui e começamos a juntar coisas. Nós não viemos aqui para isso. É claro que a gente precisa das coisas. As coisas são importantes na nossa vida. Mas nós não podemos priorizar as coisas. Nós não podemos nos tornar refém da materialidade, das coisas. Nós temos que buscar
primeiro, como Jesus nos falou, buscai primeiramente o reino de Deus, que está dentro de você. O reino de Deus está dentro de nós. A paz que tanto buscamos no mundo começa em mim, como diz a música. A paz não está em nada de coisas. Tanto que a gente conhece pessoas que não têm condição nenhuma, que são pessoas simples e tal, e elas têm uma paz tão grande que elas transmitem essa paz para a gente. E a gente conhece outras que têm tanto e vivem ansiosas, preocupadas. Todos esses problemas que nós trazemos para a nossa vida, essas doenças que nós causamos em nós, é por causa do materialismo, do egoísmo. A beleza externa é cultuada como se fosse prioridade nas nossas vidas. Você vê os laboratórios usando de animais, sacrificando animais para criar cremes, para tirar as rugas. Meu Deus, as rugas vão aparecer. Você pode usar o creme que for, fazer a plástica que for, que daqui a pouco você está com 100 anos, como eu vou estar, mas não sei se alguém vai estar com 100 anos, mas você vai estar com ruga. Não adianta. As academias tratando de ficarem musculosos, né? As plásticas transformando o rosto das pessoas. Pessoas bonitas se tornam feias. E a gente está vendo aí na televisão, em todos os lugares, quando a gente não vê do nosso lado. Pessoas que eu tô uma amiga minha, tão linda ela é, tão linda, uma mulher de 50 anos, mas linda, linda. Ela vai pegar todo o fundo de garantia dela, ela não tem dinheiro, vai pegar o fundo de garantia de trabalho, vai fazer uma negociata lá com o trabalho dela, vai pegar o fundo de garantia para tirar, para arrumar o peito e a barriga. Meu Deus. E nós não temos, não é que a gente seja contra, eu sei que aqui pode ter cirurgiões plásticos, a gente não é contra a cirurgia plástica, mas é essa doença que nos faz deixar de ver o que realmente é. Por que a gente se preocupa tanto com essa beleza externa? Porque a gente quer esconder a nossa feiura interna. Eu li, isso não é criação minha, não. Eu li num livro isso hoje, porque vai dizer que eu estou inventando, mas não. A gente quer esconder, Em Busca do eu acho o livro, eu não me lembro mais o nome do livro que eu li isso hoje. A gente quer esconder a feiura interna, então a gente quer brilhar com a beleza externa. Uma beleza externa que vai acabar. Não tem como. O nosso corpo é perecível. Ele tem tempo de validade. Ele não vai ficar aqui para sempre. Então, é claro que a gente tem que cuidar desse corpo. A gente tem que cuidar, né? Porque senão a gente começa a ter doenças e a gente tem que ter uma qualidade de vida. Isso é o lógico. Mas não é quantidade de vida, é qualidade de vida, né? Tendo uma boa alimentação, né? Fazendo um exercício físico todos os dias, isso é importante, importantíssimo, é parte da nossa saúde. Agora, o que a gente não pode é fazer disso prioridade, dessas coisas. Eu tenho um colega de yoga que ele é vegano. Eu não sei se tem alguém aqui vegano, mas o vegano ele é meio radical, né? Ele é assim, tá, né? Então, um dia eu contei uma história para ele, que eu tinha salvado uns ovinhos de quero-quero ali no parque e tal, contei essa história para ele, ele olhou para mim e falou assim: agora, Toninha, você chega em casa, pega todos aqueles ovos de galinha que você tem em cima, lá na sua casa e leva para o ninho de volta. E aí eu fiquei pensando, como que eu ia fazer isso? Então, não é radicalismo, nós não podemos ser radicais a esse ponto, mas a gente tem que fazer as
coisas com equilíbrio e bom senso, trazer o equilíbrio para nossas vidas. Então, os marketing, a mídia, ela cultua, ela sabe que nós somos assim tão vulneráveis ao ter, que ela liga para a tua casa e fala: a senhora é uma cliente especial, necessita de um cartão internacional. Eu falei: moço, por que eu quero cartão internacional? Não vou viajar para fora do Brasil, né? Não é assim que funciona? A senhora tem à sua disposição tantos mil-reais na sua conta, né? Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que nós somos muito vulneráveis a essas coisas. A gente quer muito ter e não pensa. Outro dia eu estava vendo na televisão que 60 e poucos % dos brasileiros devem muito. E eu fiquei pensando: meu Deus do céu, não é? Que coisa incrível. Por que nós devemos tanto? Porque nós compramos a mais do que nós temos, né? E aí a gente não consegue pagar, não é isso? Porque se a gente ganha 10 mil ou 5 mil, você tem que gastar 5 mil, você tem que gastar 10 mil, não pode gastar. Se você ganha 5, você não... Aí a pessoa ganha 3 mil reais e compra um carro que paga 1.000 por mês. E o resto? Não é? E o resto? Como é que fica o resto? E aí essas coisas deixam a pessoa sem dormir, aí vai precisar de remédio, aí vai ficando nervosa, vai ficando preocupada, né? E a gente vê as preocupações aí trazendo doenças para as pessoas, porque nós não sabemos administrar a nossa vida. Tudo que temos aqui na Terra é emprestado por Deus, e nós temos que saber administrar o que nós temos. Inclusive, o nosso corpo físico, a gente tem que saber administrar. Então, a beleza externa é uma coisa que está aí causando estrago nas pessoas, né? O consumo é outra coisa que está causando problemas sérios. Nós estamos vendo a depressão, né? A depressão é uma doença que parece que está todo mundo com depressão hoje em dia. Todo mundo com depressão. Por quê? Porque a gente quer, não entende que não pode e quer, mas fulano tem, mas o outro tem, eu também quero. Você ter as coisas normalmente, sem passar ninguém para trás, não tem problema nenhum. Agora, fazer tantas coisas que a gente vê aí, o egoísmo levando as pessoas a tantas coisas que você pensa assim: não é possível. Não é possível que essa pessoa está fazendo isso. Entendeu? O egoísmo levando... nesse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no número 11, quando ele fala do egoísmo, esse espírito que deu essa mensagem se chama Emmanuel, mas não é o Emmanuel de Chico Xavier, é um Emmanuel daquela época de Kardec, né? Esse espírito, ele diz que o egoísmo, ele tende a acabar na Terra. E como nós vamos acabar com o egoísmo? Sendo caridosos. A caridade vai te afastar do egoísmo. Ele diz que o egoísmo é um grande mal da humanidade. Os problemas que a humanidade tem, quase todos seriam evitados se não fôssemos egoístas. E ele fala que o egoísmo é filho do orgulho. E quando a gente fala de egoísmo, de orgulho, a gente está falando de narcisismo, de egoísmo e de orgulho, a gente fala da vaidade também, não é? E assim, a gente vive pensando: o que vão falar de mim, né? Eu tenho que agir dessa maneira porque o que vão pensar de mim, né? E a gente deixa de cuidar de nós, de sermos pessoas melhores, de sermos mais caridosos, mais benevolentes. Nós não entendemos nem o que é fazer caridade, o que é ser caridoso,
A gente pensa que ser caridoso é dar um prato de comida para uma pessoa, ou dar uma roupa que eu não quero mais, que está me atrapalhando lá dentro do armário, e que já está tão cheio que eu tenho que tirar um pouco, aí eu dar aquela roupa usada. Mas caridade é muito mais que isso, Kardec nos diz, né? Caridade, na 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores o que a gente pode entender como caridade, como Jesus pregava enquanto esteve aqui na Terra, né? E o que os espíritos superiores respondem? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Olha como abre-se um leque agora de entendimento de o que é caridade. Então, caridade não é só dar um prato de comida. Então, caridade não é também, mas não é só isso. Não é só dar uma roupa ou um alimento. É muito mais, é ser benevolente para com todos. Indulgente, indulgente com as imperfeições dos outros, com as imperfeições alheias. É engraçado que nós não somos indulgentes com as imperfeições dos outros, mas as nossas nós somos. Deveria ser o contrário, né? Nós não somos indulgentes com as imperfeições dos outros, mas com as nossas a gente diz, mas eu fiz por causa disso. A gente sempre se desculpa quando erra, mas quando o outro erra, a gente coloca o dedo, não é verdade? Nós temos que inverter essa situação. A gente tem que passar a ser indulgente com o outro e cobrar de nós. Chico Xavier tem uma frase que eu gosto muito, né? Que ele diz que aceita o outro do jeito que ele é, mas exijo de mim. Eu tenho essa frase lá no meu trabalho há muitos anos, que eu tenho lá na parede, porque eu preciso olhar aquilo todos os dias para tentar ver se eu aprendo. Eu tenho que aceitar o outro do jeito que ele é, com as dificuldades que ele tem, mas exigir que eu seja cada dia melhor. Eu não tenho que exigir do outro, até porque o outro eu não tenho como mudar. Na verdade, eu não consigo mudar ninguém. O único ser que eu consigo mudar é a mim mesmo. Mas, para isso, eu preciso de um esforço muito grande. Porque o egoísmo e o orgulho sempre estão me dizendo, não, mas não é tanto assim, né? Eu não sou tão ruim assim. Ruim não, ninguém é ruim, né? Mas eu não sou tão assim, né? Eu não sou tão impaciente. A gente sempre dá desculpa, né? É a mesma coisa que a dependência química. A dependência química, o alcoolismo, a pessoa que tem essa doença, que é uma doença, e que nós temos que entender que é uma doença. Ontem nós tivemos uma aula inteira sobre dependência química, e foi muito bom. É uma doença que precisa ser tratada, claro que precisa ser tratada, né? Mas é uma doença incurável, progressiva e fatal. Mas o primeiro passo para tratar da dependência química é a pessoa querer e dizer assim, eu preciso de ajuda. Enquanto ela não fizer isso, ela fala assim, não sou alcoólatra é o meu vizinho. Alcoólatra é não sei quem, é meu primo, meu não sei quem. Mas nunca sou eu. Ou a pessoa que nos procura nas casas espíritas, procurando ajuda, porque já está tendo problemas muito grandes. Gente, eu trabalho com dependência química há 25 anos lá na Casa do Caminho, mas tenho uma experiência de dependência química de 50 anos, mais ou menos, na minha família e na minha vida. E aí eu comecei a me dedicar, sou amiga do AA e tal, e eu tenho aprendido muito com eles. E aí as pessoas dizem assim, mas eles não têm religião. Não, eles não, lá nos grupos de mútua ajuda, tem pessoas de todas as religiões, porque a doença, ela não é desta religião ou daquela religião. Mas eles têm os 12 passos, que é nada mais do que a moral de Jesus. Quem conhece, sabe, né?
Então, a gente tem que buscar essa transformação em nós, quando nós olharmos para nós e pensarmos assim, eu sou impaciente, eu sou intolerante. Olhar no espelho, olhar para nós e ver se realmente eu estou trabalhando para me melhorar isso, eu estou tentando ser uma pessoa melhor, ou eu continuo narcisista, procurando cuidar só da minha vida, buscando as coisas minhas. A gente vê que a gente compra um presente de Natal, um presente para uma pessoa da nossa família, para uma criança lá de casa, um brinquedo, por exemplo. A gente compra um brinquedo caro, bom, dependendo da situação, né? E para dar para a pessoa que trabalha lá em casa, que tem uma criança, ou o filho do porteiro, ou o filho não sei de quem, uma pessoa que é pobre, que precisa, você vai lá e diz, vou comprar um de 99 mesmo, ele não tem. Não é assim que a gente faz. Não era melhor a gente pegar esse presente de R$200 que a gente comprou, vamos botar R$200. R$200 que a gente comprou e comprar 2 de 100, as crianças iam ficar felizes e a gente ia aprender a dividir as coisas que a gente tem. Partilhar as coisas que a gente tem. A gente sempre dá para o outro uma coisa que é qualquer coisa está bom, né? E é claro que é uma criança que não tem nada, qualquer coisa que você der, ele fica feliz. Mas nós temos que aprender a compartilhar a nossa vida. A gente dá as coisas que estão sobrando na nossa casa. O biscoito que já está perto de vencer, vai lá atrás. Não, esse biscoito aqui já vai vencer, pode levar para lá, para o Lar Francisco. Não é assim, a gente tem que dar o biscoito bom, né? A coisa boa. Vou comprar arroz, pode ser aquele mais barato. Não, traz o bom, tem que ser o bom, né? Porque se a gente traz o que... Bom, traz o que você usa na sua casa, né? Se é esse que você usa na sua casa, traz esse. Mas sempre trazendo, a gente tem que trazer sempre igual, e não o que é ruim para aquela pessoa. Né? Às vezes você sai na rua, você vê uma pessoa com frio, e você está com um casaco, com 2 casacos, às vezes está com uma blusa por baixo e um casaco por cima. Você pode tirar aquele casaco e dar para a pessoa. Não, esse casaco aqui eu gosto muito, foi minha mãe que me deu, foi não sei o quê, né? E não dá, você não está sendo caridoso. Às vezes a gente tem cobertores na nossa casa, agora no inverno, nós temos cobertores, nós acumulamos cobertores na nossa casa. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem cobertor a mais em casa, esperando uma visita chegar, e a visita nunca chega, e o cobertor está lá guardado dentro do armário. Eu fui numa casa lá na Serra, apesar que na Serra, a Serra aqui é muito frio, né? E aí, lá perto de Trajano, fui dormir lá num sítio, e a senhora disse para mim, pega nesse armário aí um cobertor para você. Quando eu abri o armário, olha, tinha uma pilha, toda a altura do armário era cobertor. Toda a altura do armário, aquele cobertor grosso. Falei, meu Deus, era só ela e o marido na casa, 2 senhores idosos já, né? Um pouco mais idoso que eu. Aí eu fiquei pensando assim, gente, por que não dá? Deve ter muita gente com frio. Vamos olhar dentro do nosso armário, vamos ver esses lençóis que eles estão precisando lá. Gente, é isso que vai nos fazer feliz. Eu escutei uma história de uma moça, hoje eu recebi essa história, de uma moça que trabalhava num banco há 20 anos. E aí ela estava com depressão, estava triste, procurou um médico, um psicólogo, e ele conversou com ela e disse assim, olha só, eu não vou dar tratamento nenhum para você por enquanto. Você vai fazer o seguinte, como que é o nome da moça que trabalha do seu lado? E ela falou, é Cíntia. É Cíntia de quê? Não sei. Ela mora onde? Ela é casada, solteira? Não sei. Não sabia nada da moça, só sabia que era Cíntia. Aí ele disse assim, você vai fazer o seguinte, você vai voltar, daqui 2 meses você volta aqui, e eu vou ver o que eu vou dar para você, mas você vai fazer uma tarefa, você vai conversar com Cíntia, perguntar como é o nome dela, onde que ela mora, se ela está precisando de alguma coisa, você vai conversar com o porteiro do seu prédio,
vai perguntar o nome dele, vai perguntar onde ele mora, vai saber da vida dele, e vai perguntar para o jornaleiro da tua rua, onde você compra as revistas, os jornais e tudo, alguma coisa da vida dele. Depois você volta aqui. A moça fez isso, e ela conseguiu ajudar a Cíntia a terminar a faculdade, ou não, a faculdade era a filha do porteiro que queria fazer faculdade e ele não podia pagar. Mas a Cíntia estava com problema de relacionamento e ela conseguiu ajudar e conversou com a Cíntia e conseguiu ajudar. E o porteiro também, ela conseguiu ajudar a filha do porteiro e conseguiu ajudar o jornaleiro que estava com alguma pessoa doente lá. Olha só. Aí ela encontrou o doutor um dia na rua e ele disse para ela, ué, mas você não voltou lá? Não, não preciso mais. Estou boa, estou curada. Por quê? Eu consegui ajudar outras pessoas, é assim que nós vamos nos curar. Quando você dá um abraço em alguém, quando você olha no olho daquela pessoa e você pergunta de verdade como é que você está. Porque a gente não faz isso. A gente está sempre com pressa. A gente não tem tempo de parar para conversar com uma pessoa. A pessoa passa por você, quer falar com você. Ah, eu estava querendo falar com você, mas agora estou com pressa, eu tenho que ir lá não sei aonde fazer não sei o quê, que não tem tanta importância que você pode fazer amanhã. E você deixa de fazer por aquela pessoa que está ali do teu lado. O que nós precisamos fazer é o que essa história nos remete. Que a gente possa olhar mais para as pessoas que estão do nosso lado. Olhar mais para quem fala com você. Porque às vezes está com um problema tão sério, tão maior que o seu. E nós vamos acabar morrendo igual a Narciso, olhando para a nossa imagem, querendo coisas para nós, só para mim. E nós vamos acabar morrendo no sentido de valores morais. Nós precisamos sair desse lago, parar de olhar para a nossa imagem, de nos apaixonar pela nossa imagem. Nós temos que sair disso e começar a dividir a nossa vida com as pessoas que estão à nossa volta. Perguntar, está havendo algum problema com você? O que houve com você? Você me parece triste, né? Não precisa nem você conhecer uma pessoa. Você pode fazer coisas pequenas, não precisa fazer coisas grandiosas. As pessoas às vezes dizem assim, ah, mas eu não tenho dinheiro. Não é dinheiro, não é dinheiro. As pessoas estão precisando muito mais de um abraço, de uma conversa amiga, de um incentivo, do que de dinheiro. Às vezes, você, incentivando uma pessoa, você faz com que ela melhore de vida, e tudo muda para aquela pessoa. E tudo muda. E é muito bom quando essa pessoa, depois de muito tempo, encontra você e diz assim, você sabe que você mudou minha vida? Olha, como isso é importante. Como é bom, gente, a gente receber isso de volta. Nós temos que prestar mais atenção no que nós estamos fazendo, desse tempo tão pequeno que nós temos aqui na Terra, tão rápido, tão fugaz. Há pouco tempo eu tinha 20 anos, muito pouco. Todo mundo olhou para mim e pensou, será que é tão pouco? Foi ontem eu tinha 20 anos, ontem. Já tenho 72. Olha, o que eu fiz? Eu olho para trás e penso, o que eu fiz da minha vida? Eu usei esse tempo precioso que Deus me deu, esse tempo precioso eu usei com coisas efêmeras, passageiras, que não vão me dar nada na pátria espiritual, que não vão me ajudar quando eu voltar para a pátria espiritual, e a gente pode voltar daqui a pouco, ninguém sabe. Nós estamos aqui muito vulneráveis, nós somos vulneráveis a tudo. Tudo pode nos acontecer de uma hora para outra. Você, de uma hora para outra, recebe um diagnóstico de câncer, né?
Você, de uma hora para outra, aí você tem que largar suas coisas, sua vida, tudo que você acha tão importante, para ir lá se tratar, porque você quer viver, não é? Você, de uma hora para outra, pode ser atropelado, morrer, pode acontecer qualquer coisa, um acidente, né? Então, gente, nós estamos vivendo como se esse corpo físico fosse viver para sempre aqui na Terra. Nós vamos viver para sempre, mas não com esse corpo. Nós vamos partir, e é daqui a pouco, e aí fica agarrado. O que mais a gente vê, a gente que trabalha com mediunidade, a gente vê aquelas pessoas que desencarnam e ficam agarradas às coisas dela lá, as minhas coisas. O que estão fazendo com a minha casa? O que estão fazendo com meus móveis? Elas chegam nos grupos mediúnicos falando isso. O que estão fazendo com as minhas coisas? Essas coisas não são minhas. Estão emprestadas. Aquela casa que tanto você gosta, aquelas roupas lá dentro do armário, tudo vai ficar lá. Se você sai de manhã e não volta mais, alguém vai pegar. Olha, De Luca fala assim, ó, doe suas coisas enquanto é você que doa, porque o outro vai doar. Olha. E ele vai levar o mérito, não você. Mas não é? Olha só. Hã? Menos os livros não. Então, doe, De Luca que fala isso, doe suas coisas enquanto é você que doe, porque alguém vai doar. E você não vai ter nem o mérito de ter doado. Então, vá distribuindo essas coisas aí. Às vezes a gente vê pessoas que têm... Eu trabalho há quase 60 anos, né, na mesma profissão. E eu não sei por que os meus clientes envelheceram. E eu tenho aprendido muito com elas, muito, porque eu vejo as casas abarrotadas de coisas inúteis. Eu chego naquelas casas, eu vejo pessoas que estão em cadeira de roda e não tem como caminhar, se locomover dentro de casa, porque não tem espaço e não quer tirar. Aí eu falei, por que você não tira essa mesa daqui? Não, essa mesa era da minha mãe, é uma mesa de não sei o quê, de madeira, não sei de quê. Gente, quer dizer, está tendo uma qualidade de vida ruim, fechada no quarto, porque não tira aquelas coisas lá de dentro de casa. E essa pessoa viajava muito pelo mundo inteiro, então trazia girafa, não sei de onde, não sei o quê, não sei de onde, e... aquilo tudo amontoado lá dentro de casa, atrapalhando a vida dela. Podia dar ali para o Grupo Pedro, que nós estamos fazendo aquela coisa de garagem, venda de garagem, e ajudar muito, né? Então, eu fico vendo essas coisas, falo, meu Deus do céu, eu chego em casa, quando eu vejo essas coisas, chego em casa, olho uma coisa lá que está sobrando, e falo, não, isso aqui pode dar, eu vou tirando as coisas para não ficar esse apego que nos adoece. Meu Deus, nós não precisamos dessas coisas. Uma filha, outro dia, foi tirar um móvel do quarto da mãe, que tem 60 anos de casamento, 60 anos o móvel estava caindo todo, as gavetas, tudo caindo, e ela não queria que tirasse do quarto aquele móvel. Aí ela disse, Toninha, mas olha o móvel, ela quer esse móvel lá no quarto. São minhas lembranças. Que lembrança, nós temos que nos lembrar de fazer coisas boas, de ter bons atos com nossos irmãos. As minhas lembranças que vão mais me empurrar para frente, que vão me ajudar quando eu chegar na pátria espiritual. Vai ser essas coisas? Claro que não. O que vai me ajudar vai ser meus atos. Minha bondade com as pessoas, meu carinho com as pessoas, minha atenção com as pessoas. Minhas palavras que elevam e que não destroem, é isso que vai me ajudar na pátria espiritual, e não essas coisas que a gente fica enchendo a nossa vida de coisa, comprando, enfeitando não sei o quê, e parede, às vezes as paredes não tem mais lugar para botar mais nada, todas estão tapadas, de quadro, de coisa pendurada, de não sei o quê. Aí eu fico pensando, já contei essa história para vocês aqui, mas vou contar de novo, da minha amiga Cléia, que arrumou uma faxineira para
para a vizinha. Aí a faxineira falando, dona Cléia, não trabalho mais na casa daquela mulher. Por quê? Ela tem 87 pinguins em cima de uma mesa. Tem que limpar pinguim por pinguim. Olha, mas para que uma pessoa... E não é vivo, não, é de louça. Aí ela... Para que uma pessoa precisa de 87 pinguins? Não é? São coisas que nós... Eu gosto de contar essa história porque mostra realmente, se vocês chegarem em casa, vocês vão ver quanta coisa inútil tem lá, que você não usa há muito tempo. Uma panela que está dentro do armário, lá guardada não sei para quê. 3 liquidificadores. Para que uma pessoa precisa de 3 liquidificadores? Ela só precisa de um. Quando aquele estragar, compra outro. Não é? Agora tem 3. Tem gente que não tem nenhum. Não é? Então, a gente vive esse narcisismo. Mas as pessoas têm que ver que eu tenho. Né? As pessoas têm que olhar o que eu tenho. O que eu tenho, que as pessoas precisam olhar, é a minha maneira de vida. É a minha integridade, é o meu respeito com o outro. Isso que vai fazer, que me torna uma pessoa melhor. É isso que nós temos que trabalhar para adquirir. E o dinheiro não compra essas coisas. O que vale na nossa vida? Qual é o valor que tem? A gente tem que olhar as coisas e pensar, o que vai me agregar isso aí, né? As coisas materiais, o dinheiro já paga. Então, já está pago, já está pago. Agora, as coisas espirituais é que vão ficar conosco para sempre. Para sempre. É essas coisas que nós temos que ter tempo. Ter tempo para fazer. E é interessante que, às vezes, já está terminando o meu horário ali, às vezes, a gente é levado, é obrigado a fazer. Quando você não presta atenção e não faz, a vida te empurra para fazer. Eu um dia estava numa reunião lá no grupo, uma reunião que eu coordeno e tal, e quando eu sentei assim para começar a assistir o palestrante, veio uma pessoa lá atrás de mim e disse assim, Toninha, tem alguém passando mal lá atrás e precisa de ajuda, de levar no pronto-socorro. Aí eu saí, fui levar aquela pessoa e deixei lá o pessoal, né, o palestrante. Fui levar aquela pessoa no pronto-socorro ali da Embitiba. Quando eu cheguei no pronto-socorro, aí eu fui levada lá no pronto-socorro, tenho certeza disso. Quando eu cheguei lá, eu vi que tinha umas pessoas internadas ali, que tem uma enfermaria ali. Aí eu fui lá, eu vi que tinha uma pessoa gemendo, aí eu fui lá e disse para ele, assim, peguei na mão daquele homem, conversei com ele e perguntei, o senhor quer que eu faça uma prece? E ele disse, eu quero, eu estou passando muito mal. Aí eu dei um passe, eu disse que era uma prece, mas eu dei um passe, uma prece naquele homem. Aí o outro do lado falou, eu também queria que a senhora orasse para mim. Aí eu fui lá, orei para o outro, orei para 5. E mais uma mulher que estava acompanhando um homem, ela disse, a senhora pode orar por mim também? Vamos orar pela senhora também. Você vê que eu fui tirada dali, onde ninguém estava precisando de mim naquela hora, né? A gente, às vezes, não, agora não posso sair daqui, né? Ninguém estava precisando de mim ali naquela hora. E lá estavam precisando. Aí, quando eu saí lá de dentro da enfermaria, eu encontrei o rapaz e falei, e aí, tô bom, podemos ir embora. Ele não tinha mais nada, o rapaz que eu fui levar no pronto-socorro. Estava bom já. E olha como é que as coisas acontecem. Mas, às vezes, a gente não presta atenção nessas coisas. Então, que a gente possa, de hoje em diante, nos colocar nessa história mitológica de Narciso, e que a gente possa ver o que a gente pode melhorar. Tirando esse egoísmo das nossas vidas, tentando fazer mais caridade, prestar mais atenção no outro, abraçar mais, beijar mais, falar mais, eu te amo. E isso, gente, começa dentro da nossa casa. Lá dentro de casa que é a coisa mais difícil. O maior laboratório que nós temos é dentro do nosso lar. É lá que a gente aprende. Porque não é fácil conviver com uma pessoa. Você ser amigo e abraçar na rua e mas lá dentro de casa. Aquela pessoa que todo dia deixa o tênis lá na sala, que todo dia joga a toalha em qualquer lugar, que todo dia não sei o quê, e você vai se, né?
se irritando com essas coisas. Não é fácil conviver com alguém, conviver. Mas é ali que a gente aprende. A gente tem que começar a amar mais as pessoas que estão dentro da nossa casa. A não ser que aqui, lá no Pedro, tem bastante. Não sei se aqui, de repente, todo mundo já está bem no relacionamento, dentro de casa, já não tem mais esses problemas, né? Lá no Pedro tem bastante. Então, gente, que a gente possa pensar nessa história de Narciso, que a gente possa trazer isso para a nossa vida, que a gente possa estudar esse capítulo, Amar o Vosso Próximo, que é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o amor. Tem a lei do amor ali, que é uma coisa linda. E tem essa passagem que fala sobre o egoísmo. São 2 espíritos que se escrevem mensagem lá sobre o egoísmo. Sobre como nós temos que tirar esse egoísmo de dentro de nós. Que a gente pensa que não há... Outro dia, falando com um rapaz, ele falou assim, não, mas eu nunca fui egoísta. Pior é isso, quando a gente acha que não é, né? Porque quando a gente acha que não é, a gente não vai tratar. Então, que a gente possa olhar para dentro de nós, sim, para ver o que a gente pode melhorar. E começar a fazer essa transformação, essa busca de ser melhor. Sempre amanhã, hoje ser melhor do que ontem, e amanhã ser melhor do que hoje. Isso é um trabalho que nós temos que ter constância para poder... eu aconselho também esse livro, muito, Atitudes Renovadas, de Joana de Anjos. Joana de Anjos é fantástica, né? E esse livro, muito, muito bom, Atitudes Renovadas, e fala sobre o narcisismo no capítulo 6. Então, eu aconselho que vocês busquem estudar eles. O estudo, a busca do conhecimento é que vai nos transformar e nos deixar pessoas melhores. Essa busca constante. Aqui na casa tem vários estudos, né, durante a semana. As palestras são importantes? São. Essas palestras, eu estou terminando já, essas palestras públicas, que a gente senta aqui, a gente pensa assim, não vou lá hoje porque eu não gosto de Toninha. Mas não é eu. Não é eu. O atendimento espiritual é feito aqui. A espiritualidade traz o que você necessita enquanto você está sentado aí. E eu considero a palestra pública a principal palestra da Casa Espírita. Porque é aqui que nós começamos a entender a doutrina e aí nos transformar e buscar mais estudos e mais estudos dentro das casas. Então, é só o conhecimento que vai nos salvar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, nos disse Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que a gente possa sair daqui levando a paz para nossas vidas lá fora.